Vamos começar nossa aula de hoje, rogando a Deus que nos abençoe em tudo que faremos. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite podemos estar juntos aqui, neste curso de teologia, para estudarmos um pouco mais sobre aconselhamento bíblico a partir de hoje. Que o Senhor nos ensine cada vez mais como usar a sua palavra de um modo prático, em diversos aspectos, em todas as áreas da nossa vida, como a que nós veremos aqui, para uma comunicação que seja edificante, que seja bíblica e que produza frutos que te glorifiquem. Que o Senhor seja com cada um aqui e de forma especial com nossa irmã Paola, que se prontificou a estar conosco, compartilhando sobre o que tem estudado, sobre o que tem trabalhado também, e que o Senhor a abençoe em cada área da sua vida e continue usando a tua serva para a tua glória. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa noite, como foi divulgado, nós começaremos um novo módulo deste curso de teologia que nós realizamos às segundas-feiras. E depois de estudar o Antigo Testamento, hoje estudaremos aconselhamento bíblico. Há um tempo atrás já tivemos alguns módulos de aconselhamento bíblico em mais de uma ocasião. Inclusive, na primeira vez em que tivemos aconselhamento bíblico, pudemos receber a Paola, e eu fui lembrado pelo Facebook que já se passaram 2 anos. Então, passa rápido o tempo, né? Então, na primeira vez foi presencial, e hoje aqui, não impedidos de estudarmos juntos mais uma vez. A Paola é uma irmã em Cristo querida, uma amiga nossa, aqui minha, da nossa família, e eu lembrei hoje, viu, Paola, que já faz mais de 10 anos, entramos no seminário em 2011, então eu fui surpreendido aí com a data, então já faz mais de 10 anos que temos aí tido a oportunidade, né, de estudarmos juntos no seminário e depois essa amizade que continuou, mesmo após a saída dele. Então, quero já passar a palavra a você, fique à vontade, que Deus abençoe e nos abençoe a todos neste estudo a partir de hoje, já agradecendo mais uma vez pela prontidão aí a aceitar o nosso convite. Eu que agradeço poder estar com vocês mais uma vez. O convite do Timóteo, a confiança, porque eu sei que não é fácil, né? Abrir o púlpito, entre aspas, né? A frente da igreja, assim, para os irmãos, mas eu agradeço mesmo a oportunidade de poder compartilhar com vocês muitas das coisas que eu tenho aprendido na prática, né, e apanhando também, e aplicando muito nos aconselhamentos na igreja, né, no dia a dia também, né. O Timóteo me convidou para falar um pouco sobre aconselhamento da outra vez, foi muito legal estar com vocês também, o interesse da igreja no tema, e o Timóteo sabe que o aconselhamento bíblico é uma luta minha desses últimos anos, desde que eu conheci o aconselhamento e vi a grande necessidade que a igreja tem de se ferramentar nesse tema. Porque a gente precisa, assim, é um chamado de Deus para a igreja cuidarmos uns dos outros, no ouvir, no falar e especialmente no pregar a palavra para crente também, né? Especialmente quando a gente está em sofrimento, quando a gente está em conflito, em crises, nas alegrias também, a gente precisa sempre lembrarmos uns aos outros de quem é Deus e o que ele está fazendo na nossa história. Muitas vezes a gente esquece. Então, esse é basicamente, assim, bem por cima o que o aconselhamento bíblico faz. Mas hoje, especialmente esse mês, né, que o Timóteo me convidou, eu pensei em alguns temas que a gente podia trazer, mas tem esse tema específico que eu tenho falado nele há alguns meses, que é, na verdade, resolução de conflitos, e uma parte da resolução de conflitos que é a comunicação.
né? Resolução de conflitos é um tema muito importante. Eu acho que todos nós já tivemos problemas de relacionamento, né? Entre pai e filho, marido e mulher, amigo, irmão, no trabalho, e a gente vai continuar tendo. Isso é um fato. Enquanto estivermos vivendo entre pecadores, e a gente vai continuar tendo problema de relacionamentos. Então, a comunicação é um ponto muito importante para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, né? Então, eu dividi em 4 aulas. Então, hoje, eu queria dar uma introdução do porquê é importante a gente falar desse tema. Por que a gente está falando, por que a gente precisa falar sobre comunicação. E depois eu vou dar alguns pontos mais práticos do como a gente pode aplicar na nossa vida uma comunicação bíblica, né? Porque às vezes a gente pensa, como a gente já nasce se comunicando do nosso jeito, ao longo da nossa... conforme nós vamos crescendo, a gente vai amadurecendo, melhorando na forma de se comunicar, mas a gente já nasce se comunicando, né? A gente já nasce passando mensagem. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é a importância da comunicação e o porquê que é importante a gente falar disso. Quem pode me falar entre vocês, assim, o que é comunicação? Eu queria ouvir um pouco vocês. Quando um tenta se comunicar com o outro. Seria mais ou menos isso? Uhum. Sim. Você mensagem, tem um locutor, né, e um ouvinte, você levar uma mensagem ao outro, e a comunicação existe quando compreende, um compreende o outro. Para mim, quer dizer, as pessoas também se comunicam, mas não compreendem, mas o certo da comunicação é para isso, né, para que haja essa comunicação, seja clara. Sim. Exatamente, vocês falaram coisas importantes, pontos muito importantes do que é a comunicação. Tem uma mensagem sendo passada e uma mensagem sendo recebida. Então, é uma troca, né? Uma troca de informações. E a gente sabe que existem várias maneiras de comunicação, a gente sabe, por exemplo, que a forma como você se veste comunica alguma coisa, a forma como você se porta comunica alguma coisa, mas nesses 4 dias, especificamente, eu vou falar sobre a comunicação falada, tá? Então, sobre como as nossas palavras impactam as outras pessoas. E então, por que eu vou falar disso? Uma primeira coisa que eu quero levantar essa questão é muito negligenciada por nós cristãos. Por quê? Porque a gente aprende a falar desde criança. E a gente acaba achando que a comunicação é intuitiva e cada um tem o seu jeito de falar, de comunicar, e está muito ligado à nossa personalidade. Então, eu sou tímido, eu falo mais baixo, eu sou mais calmo, eu sou mais agressivo, eu falo alto, eu rio muito. E então a gente pensa que cada um tem a sua forma e você não pode, talvez, melhorar ou se aperfeiçoar nisso, né? Às vezes a gente tem algumas confusões na forma como a gente se comunica, alguém dá um toque, né? Olha, você podia falar menos, fala mais. Na vida profissional, por exemplo, tem gente que faz curso de oratória para melhorar e tudo mais, mas a gente precisa entender que a Bíblia fala muito sobre a forma como a gente se comunica. A Érica levantou a mão aqui, ou foi sem querer, ou ela quer falar? Não foi sem querer, desculpa. Tá bom. Não, mas fiquem à vontade, viu? Se alguém quiser falar alguma coisa, vocês podem falar, pode me interromper e falar, tá bom? Então, uma questão importante da gente levantar hoje é exatamente isso. A Bíblia fala sobre como devemos falar. Sobre como devemos nos comunicar. Então, uma coisa que eu quero que fique para a gente hoje, né?
as nossas palavras e a forma como a gente se comunica, ela é crucial para incentivar, para gerar relacionamentos harmoniosos. O sucesso nos relacionamentos depende muito da forma como a gente se comunica. Então, à medida como que a gente vai aprendendo a falar a verdade em amor, por exemplo, que é um termo bíblico que está lá em Efésios, a gente mostra para as outras pessoas quem a gente serve, o Cristo que a gente serve, o Deus que a gente serve. Então, eu queria primeiro começar com Lucas 6,45, que diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira do mal o mau tesouro do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a forma como a gente se comunica mostra para o mundo e para outras pessoas o que está dentro do nosso coração. Então, esse é um primeiro ponto que eu estou levantando aqui do porquê a gente tem que se preocupar com isso. Essa ideia de que, eu sou assim mesmo, eu falo assim, não tem problema. Ou até para as pessoas que gostam de falar um palavrão de vez em quando, acho que não tem problema. Ou xinga, ou agride, ou xinga sem estar perto da pessoa e acha que não tem problema. Eu queria levantar aqui algumas questões para falar que tem problema sim, para gerar um conflito aqui, levantar um problema para a gente ir resolvendo ao longo desses próximos encontros. Então, esse é o primeiro versículo que eu queria que ficasse com vocês, que é a boca fala, né, do que está cheio o coração. Acho que todo mundo já ouviu esse versículo várias vezes, mas às vezes a gente não leva ele tão a sério, né, mas é muito sério. Lá em Tiago, eu queria que aí vocês abrissem a Bíblia em Tiago. E eu queria que alguém lesse para mim no capítulo 1, o versículo 19. Eu posso ler? Pode? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você pode ler também o versículo 26 e o 27, por favor? Tá bom. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Uhum. A carta de Tiago, ela é uma carta muito prática, né? A preocupação de Tiago ali era falar para os crentes como ser um crente não só de boca para fora. Então, ele vai dar várias diretrizes práticas de como um cristão mostra para o mundo que ele é cristão. E aí, nessa parte aqui, ele vai falar especificamente da língua, né? E lá no 26, ele fala uma coisa muito, muito séria. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Então, a forma como a gente fala e o conteúdo da nossa fala mostra até mesmo se a nossa religião, né, se o que a gente diz, né, se ela é verdadeira ou não. É verdadeiro ou não. Então, se a gente gosta de falar por aí que a gente é crente, mas não se porta como um crente, não se relaciona como crentes, então ela é uma religião falsa, é uma religião vã. Então, esses são alguns dos versículos, mas tem muitos outros. Alguém pode abrir, por favor, em Provérbios 11, 9?
E pode ler quem achar. Eu vou ler. Provérbios 11:9, né? Isso, correto? Os ímpios com a boca destroem o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Pois é. Aqui no mesmo capítulo, tem o versículo 12 que diz assim: quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. No 13, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Então, assim, a gente podia passar aqui a noite inteira lendo versículos por versículos que apontam a importância de darmos o nosso testemunho com a nossa fala. Então, é sobre isso que a gente vai falar, e por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês. A gente já falou o que é comunicação, de certa forma, mas a ideia da comunicação é você falar, você ouvir e você compreender. Então, a gente tem alguns pontos dentro da comunicação que a gente precisa prestar atenção. Então, a gente tem uma pessoa, o locutor, né, e ele quer passar uma mensagem. Só que dentro dessa mensagem tem a intenção da mensagem, que foi até uma coisa que a gente viu aqui no versículo... Qual foi? No versículo 9, né? Que o ímpio destrói o próximo com o que diz, né? Ele tem a questão da intenção do que você diz. Não sei se vocês já viram, às vezes as mulheres são muito acusadas disso. Do marido fica aquele silêncio, sabe? E aí o marido fala assim, tá tudo bem? Aí ela fala, tá, né? Eu acho que vocês já devem ter passado por isso, né? E sabe do que eu tô dizendo. Tá tudo bem? Se você percebe uma situação, não tá, né? Ou seja, ela falou uma coisa, mas a entonação quis dizer outra. Então, dentro disso tudo, a gente precisa aprender a comunicar o que de fato está no nosso coração. E para isso a gente vai caminhar os passos, né, para primeiro avaliar o nosso coração, avaliar as nossas intenções, rever as nossas intenções quando elas estiverem em desacordo com a palavra, para poder comunicar as coisas da forma correta. Então, assim, dentro dos pontos que eu queria deixar hoje para a gente começar a pensar. O que você quer dizer é um ponto 1. Quando você quer, dentro de um relacionamento, falar alguma coisa para alguém, o que você quer dizer? De verdade, né? 2, o que você realmente diz? Como foi esse exemplo no casamento, né? Isso acontece em diversas situações. O que a outra pessoa ouve, que é uma outra questão. Um outro ponto que a gente vai ter que começar a pensar daqui para frente, não, né? A gente já está convivendo com isso, é a comunicação, por exemplo, via WhatsApp ou via mensagens rápidas. Né? Acho que muita gente já passou por aquelas questões do tipo, nossa, a pessoa respondeu tão seco. Mas como você sabe que ela respondeu seco? É uma mensagem. Você interpreta a forma como a pessoa escreveu, o que ela escreveu, e a gente está tendo que aprender a se adaptar a isso. Né? Eu já tive muitas questões do tipo, a pessoa demorou para responder, ela me odeia. Como assim, sabe? Você não sabe se a pessoa está ocupada. Eu e o Timóteo, por exemplo, se comunicando por WhatsApp, né, Timóteo? É uma luta. A gente às vezes responde, aí o outro responde 2 dias depois, a outra responde 3 dias depois, mas somos amigos, olha só como a gente a gente é maduro, olha aí. Mas a gente sabe que na vida real nem sempre é assim. Então, essas questões todas a gente precisa aprender a lidar. Uma coisa que eu fui aprendendo, especialmente na área do aconselhamento, é a forma como o crente sofre
e a forma como o crente se relaciona com o próximo diz muito sobre a maturidade dele. Então, eu estou batendo muito nessa tecla da gente aprender a se comunicar, para aprender a se relacionar, porque, de fato, a área da comunicação interrelacional, intencional, inclusive, ela é muito negligenciada. Nos relacionamentos próximos, nos relacionamentos familiares, inclusive. Né? Como, por exemplo, relacionamento de pai e filho. Eu cresci com meu pai, com a minha mãe, então eles me conhecem, eles sabem como que eu sou, eles que aguentem quando eu estiver nervosa, e aí depois eu vou lá, peço desculpa e tá tudo bem. Daí será? E marido e mulher, por exemplo, né? Meu marido sabe como que eu sou, a minha esposa tem que me aguentar, ela que entende, eu não gosto de falar quando eu chego do trabalho, tô cansado, paciência, ela que lute, que tá na moda essa frase agora, né? E será que é assim que a gente constrói bons relacionamentos saudáveis e bíblicos? Então, essa é a questão. A questão da comunicação, ela não está simplesmente ligada ao que você quer ou deixa de querer. Está ligada ao seu testemunho, a forma como você prega o evangelho às pessoas que estão à sua volta e de dar testemunho da sua fé. Se você serve a Cristo, você se comunica como um cristão. E é isso que a gente vai ver em muitos lugares da Bíblia. Em Efésios, em Coríntios, em Tiago, como eu li algumas partes aqui. Então, são pontos que eu queria deixar muito claro hoje, bater muito nessa tecla hoje, para a gente poder seguir para as outras aulas, para as partes mais práticas. Tá? Não estou querendo gerar um problema para a gente começar a resolver. Às vezes você fala, não, tá tudo bem, mas tá tudo bem com a forma como eu me comunico. Mas a gente tem vários problemas de relacionamentos e a gente não sabe que às vezes o problema é por causa da forma como a gente se comunica, né? Então, esses são pontos que eu queria levantar. Alguém aqui já teve algum problema de comunicação em relacionamento que pode compartilhar aqui? Ninguém quer falar. Axa. Eu sou uma faladeira, viu? Fica à vontade. Nem tanto. Sou nordestina. Então, já que tá demorando falar, eu vou falar que uma vez eu cortei meu cabelo, assim, bem tipo hominho, sabe? Aí cheguei na igreja e eu achei que a minha amiga tava rindo de mim nas costas e eu fiquei com raiva dela acho que por uma semana e fui falar com ela. Ela falou, Kisa, a vida é tão curta, se tu tivesse falado na mesma hora comigo, a gente tinha resolvido isso, eu não tava nem rindo do teu cabelo. Então, assim, a vida é muito curta pra gente ficar achando coisas, né? A gente tem que resolver logo, se possível, né? Conversar, comunicar. Aconteceu uma coisa com o pastor Timóteo também, uma besteira, não foi, pastor? Eu fiz um comentário para ele de um livro que, assim, ele é considerado meio heresia, né? E o pastor não respondeu porque ele estava resolvendo as coisas da cirurgia do Isaac, alguma coisa assim. Aí eu falei, então eu acho que eu falei uma besteira muito grande e o pastor ficou com raiva de mim. Aí ele disse, imagina, que você ia ficar com raiva por causa de uma pergunta. Tá bom, só isso. Agsa, seus exemplos são ótimos. Porque é exatamente isso que a gente consegue enxergar. A forma como a gente compreende as coisas, elas estão cheias dos nossos pecados. O nosso pecado afeta a forma como a gente entende o que o outro fala, ou até mesmo não fala, como aconteceu com a sua amiga, né? Ou até mesmo com o pastor. Né? Agsa, não é só você, não.
todos nós aqui, acho que ninguém quis contar muito das suas histórias, né? Mas, ó, não sei se é a Marina que tá rindo ali, ela tá rindo. Porque ela deve ter lembrado das histórias delas. Mas a gente... essa é a grande questão. A comunicação é uma via de mão dupla, às vezes tripla, né? Porque, né, às vezes a gente pode estar falando de uma comunicação familiar, por exemplo, ou de grupo, ou de equipes, por exemplo, equipes de trabalho. E a forma como cada um compreende o que o outro está falando tem muitas interferências. E uma das interferências que atrapalham muito é o nosso coração pecaminoso. O nosso coração que quer ver cabelo em ovo, às vezes, muitas vezes. E esse ponto que a sua amiga mesmo sugeriu, ele é muito importante. Nas suas desconfianças, a gente sempre precisa passar um filtro. Será que a pessoa falou mesmo? Será que... É uma coisa que até um amigo meu, presbítero, falou outro dia para mim. Sempre desconfie de você. Do seu coração, de você mesmo. Tem um livro aqui, depois eu vou indicar alguns livros para vocês sobre o tema, muito legais, e um deles se chama Desconfiança, do Lopriolo. É um livrinho muito fininho, bem pequenininho, que você lê em 2 dias, assim, em 1 até, e uma das coisas que ele fala é: desconfie das suas desconfianças. Aprenda a investigar o seu próprio coração. Esse é um primeiro passo, assim. Se eu puder deixar uma mensagem para hoje, nas suas comunicações, nos seus relacionamentos, sempre que você desconfiar do mal, das intenções ruins de uma outra pessoa, investigue primeiro o seu próprio coração. Esse é o primeiro passo, porque muitas vezes o pecado está na gente. Depois, pode ser que a outra pessoa esteja errada, e a sua amiga podia estar rindo mesmo de você, mas aí a gente vai falar disso mais para frente. Mas essa é a primeira questão. A gente é doido para ver problema onde não tem. Aí tem uma outra questão aqui, e aí eu queria depois colocar para vocês perguntarem ou colocarem o que vocês quiserem, tá? Dentro desse primeiro tema. O que pode atrapalhar a nossa comunicação? Como eu disse, essa primeira questão era o pecado que habita no nosso coração. E a gente precisa considerá-lo. Primeiramente o nosso, né? Geralmente, no primeiro momento, a gente considera o pecado do outro. Né? Ah, mas ele que não falou direito. Ah, mas ela que gritou. É o outro que falou o palavrão aqui. Ou o outro que não falou nada. Não falou nada, então ele que está errado. Mas o primeiro passo é a gente considerar o pecado primeiro em nós. Uma outra questão é que algumas pessoas elas não possuem habilidade de conversar. E essa habilidade, que essa falta de habilidade está exatamente pelo fato da gente não entender a importância de uma boa comunicação nos relacionamentos. A gente, como eu falei no começo, a gente negligencia isso. Alguém aqui já passou pelo processo do tipo de melhorar nessa área? Tipo, eu era muito ruim e aprendi. Eu ainda estou no processo de aprender, viu, Alô? Peraí, a Silvana e o Yuri. Silvânia primeiro. Fala Silvana primeiro, depois o Yuri. Eu estou no processo de aprender, ainda estou nessa luta. Yuri, você ia falar? Ah, sim. E quando é ruim, continua muito ruim. Aí é complicado. Mas ruim por quê? Você acha? Em que sentido? Ah, não, quando a Axa falou lá, eu lembrei de algumas situações. Tem muitas, para falar a verdade, né? Mas é mais por conta da forma que fala, né? Ah, você parecia grosso, você parecia arrogante.
E é um monte de parece, né? E acaba virando verdade, né? Assim, para outra pessoa, né? E daí tô buscando aí melhorar. Mas, por enquanto, precisa melhorar muito ainda. Muito bom, muito bom. A gente vai falar disso. Alguém mais levantou a mão aqui, que eu vi. Demir. Eu acredito que dia a dia nós estamos aprendendo, né? Estudando a palavra de Deus, crescendo espiritualmente, a gente vai aprendendo a se comunicar. Eu trabalhei durante 20 anos em portaria de prédio. Você imagina quantos conflitos não tinha. 140 famílias. E tudo sempre caía na portaria. Então, se o porteiro ele não tem como se fala, aquela experiência, aquela agilidade de comunicar, vira uma guerra ali dentro. Então, é um pequeno exemplo, né? Mas a gente cada dia está aprendendo. Muito bom. Fala, Timóteo. É Adelaide. Não, na verdade, essa área eu tenho muita dificuldade. Eu sempre fui muito tímida, né? Desde adolescente, então isso me atrapalha muito na comunicação, né? Então, aquela coisa de que tá tudo certinho para falar na minha cabeça, mas na hora que eu vou falar, sai tudo diferente, né? E é uma coisa que eu tenho vencido a cada dia, né? Até agora mesmo, Timóteo, quer falar? Eu, não, deixa. Porque realmente é um problema para mim, né? E é uma luta eu vencer isso, né? Essa minha insegurança na comunicação. Então, quando eu converso com as pessoas próximas, numa boa, mas aí se eu tenho que falar com mais pessoas, se eu tenho que apresentar alguma coisa, se eu tenho que me colocar numa reunião de trabalho, eu já fico um pé atrás. Então, para mim, é um desafio. Eu acho que eu já melhorei, mas eu ainda tenho muito que melhorar. Que bom, que você já venceu. Mas eu tenho ainda que melhorar muito, sabe? Mas Deus vai dando graça, né? Até nesse ponto vem até um pouco de encontro que assim, eu mesmo tenho dificuldade também na comunicação, mas nem tanto assim por introversão ou coisa parecida, né? Mas nos relacionamentos, tanto esposa, amigos, tal. Talvez, não sei se falta um pouco a tratativa nas palavras mais adequadas, ou não sei, enfeitar um pouco a frase, porque como eu sou um cara analítico, aí cai um pouco naquela situação de pode parecer grosseria, né? Mas é mais porque, sei lá, quero passar a mensagem curta e grossa. E aí pode dar a entender, né? Esse tipo de coisa. É a praticidade. Talvez, sei lá, preguiça de elaborar um pouco mais. Não sei, é um negócio que pode vir até me ajudar, assim, essas aulas, para que eu possa melhorar mesmo. Legal. A Érica levantou a mão? Eu levantei. Agora foi. Agora não foi sem querer. Eu estava até comentando com meu marido, né? Como ouvir as pessoas é bom, né? Porque cada um tem a sua característica. Acabar de ouvir a Adelaide falar, eu não consigo falar, os irmãos todos que estão aí me conhecem, né? A minha oração é para Deus tampar minha boca. Eu mando anjos calar minha boca, porque muitas vezes eu falo demais. Então, a minha oração fala, põe anjo, Senhor, na minha boca, me guarda, né? Eu estico o ficol, o anjo na boca, porque às vezes é verdade mesmo, é uma coisa que eu peço a Deus para que eu saiba falar e também saiba receber o que querem falar. Então, é uma coisa que eu estou aprendendo no dia a dia e eu tenho muito a melhorar. Mas com o passar dos anos, eu percebi que eu sou muito mais seletiva no falar. Mas eu sou totalmente diferente da Adelaide, viu, Adelaide? Eu falo tudo. Foi muito bom ouvir vocês, exatamente, inclusive para poder até trazer algumas coisas bem direcionadas para as próximas aulas, porque de tudo que foi falado aqui, a Bíblia tem resposta para tudo.
para todos esses casos, para todas essas situações. Eu perguntei de vocês exatamente porque eu passei e tenho passado ainda por esse processo, né, de melhorar, de mudança também. Eu sempre fui muito tímida na adolescência, mas eu me converti com 19, depois, nos meus primeiros anos de convertida, assim, as coisas mudaram, assim, Deus mudou as coisas, assim, virei uma tagarela, assim, mas não, por exemplo, para falar em público. Falar em público, para mim, era um parto. E aí, Deus foi dando oportunidades, assim, de melhorar essa parte. Depois, agora, lá na igreja, tem um canal no YouTube, né, uma TV, que eles chamam de TV. E aí tinha que fazer programa na TV. Eu na câmera desesperada. Não vou nunca na minha vida que eu pensei em fazer vídeo para TV, pro YouTube, né? E aí Deus foi dando oportunidades de vencer alguns medos. Ainda tenho muitas dificuldades lá. E oportunidades que aparecem que eu deixo de fazer por medo mesmo, por insegurança. Tem algumas questões até que a gente comentou, que a gente percebeu aqui, que é importante, que eu vou trazer na próxima aula, que é essa diferença entre os gêneros também. A forma como homens se comunicam é diferente da forma como mulheres se comunicam. Acho que vocês já devem saber disso. Por mais que tenham homens que falem bastante, mulheres que falem menos, a forma como a gente passa as coisas e troca essas informações são muito diferentes. Acho que no casamento tem muito conflito exatamente porque um não compreende a diferença do outro, a diferença de forma de comunicação. Né? Enquanto as mulheres querem que o homem dê notícias o tempo inteiro do que está sentindo, como foi o dia de trabalho, como foram os detalhes, que hora que acordou, o que o chefe falou, o cara fala assim, o dia foi bom. E aí fica todo mundo assim, poxa, cadê as informações? Quero mais informações. Né? E aí os dois lados precisam compreender. Né? Isso foi uma coisa, eu não sou casada, né? Mas eu trabalho com muitos homens. Né? Eu trabalho lá na igreja, trabalho na mesma sala, eu e 4 pastores. O Timóteo viu minha situação no seminário, era eu de mulher, 2 mulheres, 120 homens. Então, eu sempre tive que lidar muito com muitos homens, né? E aí eu tive que aprender a comunicar. Porque eu tive uma tutora, né, há pouco tempo atrás, que falou assim, eu estava revoltada por conta de um colega de trabalho ministerial, assim, e aí ela falou, Paola, não adianta você mandar para ele áudios de 5 minutos, porque ele só quer saber o que ele tem que fazer. Você fala, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. Porque ele vai ouvir um áudio de 5 minutos e vai captar e não vai entender nada, porque você quer filosofar, você quer falar o que você está sentindo, você quer que ele compreenda. E ela falou, e ainda tem outro problema, né? Ela falou, ele é de exatas, que nem o Sérgio comentou ali, ele é de exatas, entendeu? Ele é muito prático, você é de humanas, é outra cabeça. Então, assim, olha o tanto de coisa que pode interferir nas relações e na comunicação. E eu não estou trazendo isso para falar assim, gente, vai ficar muito difícil comunicar. Muito pelo contrário, quando a gente aprender que, de fato, o importante é a gente se colocar no lugar do outro, as coisas vão ficar mais fáceis. Em todos esses aspectos que foram citados aqui. A gente aprender, por exemplo, os mais fechados, que ele pode contribuir muito com a vida de outras pessoas se eles falarem. Né? Quantas coisas que as pessoas mais fechadas têm que podem contribuir, experiências, conhecimento bíblico, que você pode passar para outras pessoas, de oportunidades que Deus te dá e que você, às vezes, retém para si por medo, por constrangimento, por temor. E, da mesma forma, outras pessoas que falam e não conseguem ouvir, porque não entendeu que a outra pessoa também tem coisas para trocar, ela também precisa receber. Então, essa ideia de a gente se colocar no lugar do outro é uma base muito importante para tudo, relacionamento amigo, irmão, casamento especialmente,
né? Os homens que têm dificuldade de falar, entender o quanto é importante para a esposa ele falar. Tinha uma moça que eu atendi uma vez, que estava com uma crise no casamento, e aí, depois de um tempão conversando, o noivo, a gente descobriu que o marido dela, ele tinha entendido que quando ele casou, essa foi a maior prova de amor que ele deu. Então ele já se comprometeu ali, fez os votos. Então ele não precisava falar para ela que amava do nada. Já falei, já casei, já pus a aliança lá, a gente já paga as contas junto aqui. E para ela era muito importante ouvir essas coisas todos os dias, né? Não todos os dias, né? Também não precisa exagerada, mas de vez em quando, né? O cara dá uma avisada, né? Olha, então, te amo, né? Queria falar que eu ainda te amo. Coisas assim. Homens, para as mulheres isso é importante. Só queria avisar aqui. E às vezes a pessoa pensa que é muito prático, sabe? Já fiz aqui uma aliança, ou eu já falei uma vez, há 50 anos atrás, que a amizade dela é importante para mim. Mas a forma como você expressa essas coisas está muito ligado mais à necessidade do outro do que à sua necessidade. Que nem o Yuri compartilhou, do tipo, o que as pessoas entendem se torna verdade, de certa forma. Porque se você não passou a mensagem, a sua intenção não foi ser grosso, por exemplo. Mas se a pessoa entendeu assim, a mensagem foi errada. Né? Você não foi grosseiro, você foi prático. Mas dependendo para quem você falou, a pessoa, né, pode ser mais sensível. Então, a gente se comunicar, se colocando no lugar do outro, entendendo que tem... A gente já faz isso de certa forma, por exemplo, quando você se comunica com uma criança, você já faz uma adaptação, né, na forma como você fala. Com os adultos acontece a mesma coisa. Né? Você não fala com suas amigas da mesma forma que você fala com seus amigos homens, né? Você não fala com o seu pastor da mesma forma que você fala com seu colega de trabalho ou com a sua esposa. A ideia é que a gente faça isso de forma mais intencional, de forma mais apurada e usando os princípios bíblicos. Então, basicamente, o que eu ia falar hoje era isso. E tem mais uma coisa aqui, na verdade. Que é a questão sobre os pecados da língua. Né? Para a gente caminhar para o final e vocês fazerem perguntas ou levantarem coisas que eu possa trazer nas próximas aulas. Eu já ouvi bastante coisa legal aqui que a gente pode conversar para a segunda que vem. Mas isso, só para a gente fechar essa questão. Eu estou batendo nessa tecla da importância, porque da mesma forma que a língua, a forma como a gente se comunica pode edificar relacionamentos e mostrar o nosso testemunho e pregar o evangelho, né? Tá, apareceu uma mensagem aqui. E pregar o evangelho, a gente também fere muito a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala muito sobre os pecados da língua. Por exemplo, a fofoca. Né? Quando a gente fala muito, especialmente de outras pessoas, longe da presença dela, isso mostra muito do que está dentro do nosso coração. E o que a gente de fato quer mostrar de outras pessoas. Muitas vezes a fofoca ela está ligada ao fato de você não olhar para os seus próprios pecados, não tirar a trave do seu olho, e então você vê com muita ênfase o pecado na vida do outro. E aí a Bíblia te dá diretrizes sobre o que fazer em situações dessas. Vamos supor que você de fato viu um pecado na vida do irmãozinho, e a Bíblia diz que você deve exortá-lo, mas você prefere conversar com seus amigos mais próximos sobre aquela situação, e aí as duas pessoas ficam ali inflamando o pecado do outro, não na presença dele,
Mas não nenhum dos dois vai até ele para resolver a questão, para falar, para avisar, para ajudar, para oferecer ajuda, e nem para orar pela pessoa, né? Então, essa questão da fofoca é um ponto muito importante que a Bíblia cita muitas vezes. Uma outra questão importante também é a mentira. A forma como a gente fala as verdades, ou omite verdades. Tem gente, por exemplo, que fala... mas eu não falei nada. Tipo, se alguém perguntou, você fez tal coisa? Ou você tem a oportunidade de ocultar uma situação que você viu que está errada, que você deveria falar, ou desconversa um assunto que precisa ser tratado, a Bíblia não concorda com isso, né? Eu vou ler aqui Provérbios 8, eu estou com a Bíblia aberta em Provérbios, eu vou ficar com ele aqui. O Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Provérbios 29. Diz assim, 29:20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Provérbios 15:28. Diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldade. Então, a gente tem esses versículos aqui só em Provérbios, nos alertando sobre o quanto é importante a gente prestar atenção na forma como a gente pode pecar só de abrir a boca. E aí a gente tem um versículo muito clássico lá em Efésios 4. Se alguém puder abrir e ler Efésios 4, do 29 até o 31, por favor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Essa passagem ela é muito usada, a gente usa bastante no aconselhamento, porque ela mostra um processo de mudança, né? Ele é muito prático aqui na parte de exortação à santidade, então ele vai falando assim, se você era assim, agora que você conhece a Cristo, você não vai ser mais assim. Então você vai se despir do velho homem e vai se vestir do novo homem. Aí lá no 25 ele começa, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. E aí ele vai falar de várias coisas ligadas à forma como você fala e à forma como a gente se relaciona. Então, essa questão de você deixar a mentira e a partir de que você conhece a Cristo, você só fala a verdade, a forma, se você deixa a ira, né, e não deixa o sol, né, derrubar sobre a sua ira, você resolve os relacionamentos, as crises de relacionamento rapidamente. Você sabe que tem alguém ali bravo com você, alguém que está chateado, talvez você está desconfiando, você não tem certeza, mas você deixa, né, ou no casamento, ou na família. Aqui está falando, não deixa, resolve na hora. E a gente, às vezes, prefere adiar.
ele vai falar de roubo, né? E aí o 29 é um versículo muito usado para quando a gente fala para a pessoa não falar palavrão, né? Ah, pode falar palavrão? Ah, não pode. Está aqui na Bíblia que não sai da sua boca nenhuma palavra torta. Sim, é óbvio, esse versículo serve para isso. Mas ele também fala muito sobre as intenções do seu coração, né? E isso inclui fofoca, palavras que aqui na minha versão tá nenhuma palavra suja, né? Uma coisa que eu vejo que é muito comum na mocidade da minha igreja, isso é muito comum, não sei, aqui na igreja de vocês, são até, não muito comum, né? Tô falando mal dos meus jovens lá, mas às vezes a gente vê alguns jovens fazendo, na igreja, crentes, tá, fazendo piadas de cunho sexual, por exemplo, mesmo que sejam leves. A Bíblia diz que não faz sentido para um crente, não deveria acontecer entre os crentes, né? Essas conversas assim de homens, assim, aquele papo de homem às vezes, né? Até mesmo as meninas, a gente estava numa conversa sobre isso outro dia por conta desses chás de lingerie que acontecem, as pessoas querem fazer aquelas brincadeiras, tem solteira no meio e as pessoas não entendem que tem coisas, tem tipos de conversa que não devem fazer parte, né, dos grupos dos crentes, né, porque através da forma como a gente conversa em grupo, a gente se enche do Espírito Santo. Porque ele fala bem aqui, ó, no 18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe encher-se pelo Espírito. Aí 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é uma comunicação em grupo saudável entre cristãos, e é uma forma de você se encher do Espírito Santo, de você transbordar do Espírito Santo. Então, e não dar margem, né, não dá abertura para as obras da carne na sua vida. Então, isso é a mensagem com a qual eu queria fechar, especialmente Efésios, a aula de hoje. Eu vou até contar uma situação agora, eu estava falando dessa questão dos chás. Teve um desses chás de lingerie que está na moda, eu não sou contra, enfim, né, quem vai casar, as noivas sabem que essas coisas são caras e fazem essas festas, etc. Não sei se o Timóteo proíbe, vocês vão falar com o pastor de vocês. Mas lá na minha igreja tá meio na moda isso. E assim, a maioria dos que eu fui foi super tranquilo, reuniões pequenas, assim, era só para as amigas ajudarem a noiva nessas compras, assim, que são mais caras. Mas eu fui em um deles, e a amiga que organizou, ela fez algumas brincadeiras que tinham umas charadas, e todas elas tinham um cunho sexual, e algumas até pesadas, eram trocadilhos, né? Então, assim, para ficar engraçado, você sabia do que estava falando, assim, do que era, mas no fim não era, sabe? Mas eu sei que uma das meninas que estava no chá veio me procurar aquela semana para aconselhamento, porque ela teve sonhos que não devia e ela não tinha, fazia tempo e não sei o quê, e eu lembrei do que tinha acontecido, do chá, e aí a gente lembrou desse texto, né, a gente começou a estudar e orar outras questões, para a gente entender a importância das nossas conversas, das coisas que a gente enche o nosso olho e das coisas que enchem o nosso coração. Não achem que as nossas conversas e as conversas de vocês entre os seus amigos são irrelevantes, são só para passar o tempo. Tornem as conversas de vocês ferramentas de edificação, entre os seus amigos, entre um irmão, entre familiares. As nossas conversas podem ser ferramentas enormes. Às vezes a gente está muito preocupado em como eu vou evangelizar aquela pessoa, eu quero um texto, eu quero um roteiro, e eu quero converter o outro na marra. E às vezes você se comunicar, você ser uma pessoa que sempre fala a verdade, por exemplo,
Você ser uma pessoa que sempre resolve seus conflitos rapidamente. Você ser uma pessoa honesta, que não fala palavrão, por exemplo, no seu trabalho, entre seus amigos íntimos, na faculdade, na escola, que eu sei que, né, tem pessoas de várias idades aqui. Se você não ficar cantando essas músicas que estão na moda aí no TikTok da vida, tomar cuidado com isso vai fazer muita diferença. Então, hoje era isso que eu queria falar. E aí eu queria abrir agora para vocês falarem, se vocês quiserem, contribuir alguma coisa, ou fazer perguntas, ou colocar coisas para as próximas aulas, o que vocês acham que vocês queriam ouvir, que vocês precisam, que eu possa enfatizar, por exemplo, nos próximos pontos. Porque, na verdade, isso daqui é assunto, gente, para a vida inteira. Mas a gente tem mais alguns encontros aqui, e aí a gente pode ser mais direcionado naquilo que vocês acham que é mais interessante. Podem falar, quem quiser. Acho que a Del tá com o microfone ligado, mas não tá saindo a voz dela. Não, foi engano. Ah, tá. Assim, eu queria contribuir, eu não sei se, vamos dizer, cabe assim ao assunto muito ou não, mas muitas vezes a palavra não é ofensiva, mas a intenção dela né? Uhum. Então, sei lá, muitas vezes parece até engraçado, né? Assim, não como xingamento, mas aí o crente vira pro outro e fala, aquele abençoado, mas com uma ênfase assim, com uma coisa que é um xingamento no fundo do sentimento da pessoa. Então não sei se isso também, não sei se é um erro, uma forma de, porque Deus sonda, né, o coração de todos. Então é melhor ficar em silêncio, né, sei lá, apesar que Deus vai estar vendo o coração de qualquer forma, ou não usar a palavra bonita para denotar vamos dizer, talvez algo que não seja tão verdadeiro, né, assim. Não sei o que pode parecer, assim. Mas eu, assim, não me agrada muito essa utilização da palavra, vamos dizer assim. Que aí acaba depois, no sentido real dela, perdendo tanto, né, sei lá, efeito, não sei. Sim, essa questão da intenção, ela é importante você ter falado disso, porque a gente ignora algumas coisas, por exemplo, como a expressão facial, né? Sabe aquela coisa que tá na moda também, a revirada de olho? A pessoa olha para cima, tipo, nem vou falar nada. Só nesse nem vou falar nada, ela já tá dizendo muita coisa, né? Tem muitas coisas, a gente tem muitos artimanhas, né? Muitos artifícios para disfarçar o nosso pecado, né? Nossa questão de não querer resolver o problema. Essa questão do abençoado, né? Aquele abençoado, né? Ou usar termos bíblicos que as pessoas usam com bastante, como piada agora nas redes sociais, tem vários desses memes bíblicos, assim, como xingar o fulano biblicamente. Não existe isso na Bíblia, na verdade, né? Então, tudo é uma avaliação do seu próprio coração. O que eu estou falando aqui, gente, eu falo, nossa, Paula deve se relacionar perfeitamente com todo mundo. Não é assim na vida real. Eu estou falando porque são lutas diárias. Acho que todo mundo aqui trabalha com pessoas difíceis ou se relaciona com pessoas difíceis, dentro da igreja, fora da igreja, ou mora com pessoas difíceis. E aí, assim, a Raxa colocou aqui, a raça de víboras. Gente, tem um monte aqui, jumento de Balaão, tem Dalila, tem Jezabel, tem tudo que você quiser, assim, ó, chamar as abençoadas da igreja, assim, ó,
entende? Então, a questão é a gente dar importância para isso, porque a gente trata essas coisas como se não fosse importante, como se fosse um pecado, assim, mais tranquilo, né? É uma coisa mais tranquila. Um outro pecado que a gente comete muito com a nossa língua e hoje está cada vez mais na moda é o falar o nome de Deus em vão. A gente com as redes sociais as coisas vão piorando muito, né? Mas já era costume nosso, né? Falar de Deus de uma forma menor porque é engraçado, porque a gente é descolado, né? Eu sou um crente descolado, então eu faço piadas e o meu Deus me entende, porque ele é camarada. Nunca vi isso na Bíblia também. Nunca vi. Deus exige respeito, né? E ele é, sim, um pai, ele ama, ele nos adota como filhos amados, mas não para, né, falar o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser com o nome dele, muito pelo contrário, ele está lá nos 10 mandamentos, ou seja, é sério isso. O Leonardo levantou a mão? Alguém? Ali. Eu só ia falar que uma forma de conhecer a pessoa, como que ela se comunica, como que ela trata, né, assim, as pessoas, no trânsito, né, dirigindo, quando não fecha, quando tá aquele caos, aí você acaba conhecendo como que é a pessoa, como que a pessoa se lidar com essa situação. Às vezes nossa, a pessoa tem cada reação, fala cada coisa, solta os palavrões, né, e aí... Os abençoados. E aí é uma forma de conhecer mesmo como que é a pessoa, né. Qual que é o seu nome? Suelen. Suelen, que só apareceu o Leonardo. Isso que você falou é muito interessante, porque eu estava falando sobre isso com uma amiga lá do trabalho essa semana, porque ela faz alguns programas lá nesse canal que eu falei, lá no YouTube, e ela estava procurando temas, e ela falou, acho que eu vou falar do crente no trânsito, porque ela tinha chegado, e alguém tinha fechado, e ela ficou nervosa, então ela falou, nossa, a gente precisa falar sobre isso. E na hora ela falou assim, acho que não, né, nem é interessante. Eu falei, amiga, o crente tem muito problema com isso. Eu tenho um amigo que a marca da conversão dele, ele fala isso até hoje, é a forma como mudou a forma como ele se porta no trânsito. Como ele ficou mais calmo, como ele ele quer pisar, mas ele não pisa mais, porque ele é evangélico agora. Então, assim... a gente pode dar testemunho no trânsito, sim. Da forma como a gente lida com o pessoal que fecha aqui em São Paulo, com os motoqueiros também. É verdade. A Érica levantou a mão. Eu estava comentando aqui com meu marido, quando você colocou a questão da fofoca, né? Como é difícil lidar com isso. Porque é muito mais fácil você ouvir falar do problema do outro do que você confrontar o outro, né? Porque muitas vezes, imagina, ele não vai aceitar que você fale. E aí ele pode até pensar, isso é papel de pastor, né? Quem é você para vir falar do meu pecado? Não, existe pastor para isso, né? Então falar assim, olha, você está errando nisso, ou então estão falando de você naquilo. É muito difícil. Assim, tranquilo e fácil. É muito mais fácil você falar com o colega, com o próximo, do erro do outro, né? É muito mais fácil. E é claro que a gente luta para não fazer isso, né? Que isso é um pecado que tenazmente nos assedia, que é o tempo todo o pessoal falando, seja em trabalho, seja até mesmo em igreja, né? Fulano, o irmão ali olhou torto para mim, né? O irmão fez isso, fez aquilo, ou então o irmão fez aquilo outro. É muito mais fácil você falar com o outro do que confrontar. É difícil essa questão de confrontar o acusado, né? É só uma colocação. Érica, esse ponto é uma das maiores lutas que eu tenho ministeriais, porque assim, na minha vida pessoalmente, né, quanto nas coisas que eu posso levá-la para a igreja, nas pessoas que eu aconselho e tudo mais, porque é algo que as pessoas não entendem que é essencial para a saúde da igreja. É a exortação mútua.
Então, a gente está numa sociedade muito individualista. Então, cada um com seus problemas. E em cada um com seus pecados. Eu cuido do meu, cada um outro cuida do... E o pastor Timóteo que fica de olho nas ovelhas dele. Aquelas assim. Então, só que assim, é papel da igreja. Tem coisas... Minha igreja é grande, né? Agora, tem coisas que nunca... Que eu sei que minhas amigas fazem, ou falaram, ou deixam de fazer, que o meu pastor nunca vai saber. Ele não vai estar lá no shopping com a minha amiguinha, numa conversa, sabendo se ela falou coisas erradas, ou está fazendo coisas erradas ou não. Ou da minha própria vida, ele não vai saber detalhes ou coisas. Então, assim, nosso papel como igreja é cuidar um do outro. Se a gente aprender a entender que a exortação mútua é um cuidado para a santificação e edificação da igreja, a gente vai aprender primeiro a ouvir críticas, que é a coisa que é mais difícil, é alguém chegar para você e falar assim, olha, você não fez, o que você fez não é legal. Eu passei por isso outro dia, né, de tomar uma bronca, e eu não gostei, mas eu tinha sido treinada naquela semana. Deus é muito inteligente, né? Então ele já tinha me preparado para falar sobre isso com uma outra pessoa, e quando aconteceu comigo, a primeira coisa que eu pensei era na justificativa. Vocês podem ver com vocês, quando vocês forem confrontados, ou quando alguém, ou quando até mesmo a gente percebe que a gente fez alguma coisa errada, a gente mesmo se justifica. Ah, não, eu fiz, mas é porque olha só o que aconteceu. A gente começa a se explicar pra gente mesmo. Não, é porque choveu. Aí como choveu, aí aconteceu não sei o quê. Aí não sei o quê, não sei o quê. Aí foi por isso que eu fiz isso, por isso que eu pequei. Então, foi mal aí, Deus, paciência. Quando as outras pessoas vêm mostrar o nosso pecado, a gente faz exatamente a mesma coisa. Não, tudo bem, eu entendi que eu errei. Às vezes a gente até pede uma desculpa rapidinho, assim, não, tudo bem, entendi que eu errei, mas é porque você, ou é porque, que nem Adão fez a mesma coisa. E Eva fez a mesma coisa. Então a gente faz isso hoje. Então é um treino nosso acabar com as nossas justificativas. Quando eu tomei essa bronca mês passado, foi do meu chefe, no caso. Foi uma bronquinha, e ele é um príncipe, assim, é o pastor do aconselhamento. Então, ele é um conselheiro profissional. Então, ele já foi assim, Paola, eu queria te avisar que, olha, não tá legal isso daqui por causa, né, os e-mails, você não respondeu no tempo que tinha que ter respondido e tal, lá. E eu pensando assim, nossa, mas eu nem gosto desse trabalho, ele nem sabe o tanto de outras coisas que eu tenho que fazer. Foi o que eu pensei rapidamente. Daí, eu já tive que falar para mim assim, cala a boca, que você está errada. Gente, é questão de segundos. É muito rápido. Assim, vem na nossa cabeça a justificativa, você já tem que tacar areia em cima, aí você escuta a crítica, fica com a crítica para você, vê onde você está errado. E tira proveito daquilo. Entende? Da próxima vez, as suas justificativas podem ser a qualquer um, pode até ter uma interferência, mas a parte que te cabe do seu erro, você consegue arrumar. Né? Então, assim, se choveu, se outra pessoa que atrasou, se outra pessoa que gritou, aí o pecado é dela. Mas você não precisa pecar em cima do pecado do outro, ou das circunstâncias difíceis que acontecem. Você pode fazer a sua parte. Né? Você deve fazer a sua parte, na verdade. E a gente só cresce quando a gente aprende a ouvir. Né? Dentro do casamento, eu acho que é a coisa mais assim, comum, porque vocês estão vivendo com a pessoa que é, né, ali 24 horas por dia, vocês dividem a vida juntos, decidem as coisas juntos. E é a pessoa que mais vê seus pecados, né? E como que vocês tiram proveito da crítica do seu cônjuge? De um alerta que o seu cônjuge dá. Às vezes a gente não gosta, né? Vira a cara, e aí devolve falando, mas você faz isso, isso e isso. Deixa para falar o mais você depois. Primeiro escuta as suas questões, assume a sua responsabilidade, a sua parcela de culpa dentro daquela questão. Mas não é fácil, gente. É muito treino. Kisa, pode falar, Kisa. Vou tentar falar rapidinho. Ô, Paula, mas quando a Bíblia fala assim, não se põe o sol
sobre a sua ira, e, assim, essa frase que Jesus falou, acho que ele não magoou ninguém, não sei, uma raça de víbora. É assim, ele manifestou a ira dele, né? Uhum. E ensinou e exortou lá, né? Claro que, assim, você tem que... E existem muitos mitos também, a gente acha que, o irmão vai dizer assim, ela é pastora, é a minha pastora para... É um mito da nossa cabeça, às vezes a pessoa aceita de boa, né? Uhum. É igual pedir perdão também, a gente acha que a pessoa não vai perdoar. E a maioria das vezes, todo mundo perdoa, assim, a maioria... Assim, eu já passei por isso no trabalho também. 2 meninas vieram apontar um erro grave meu, de chegar atrasada, que elas também chegavam. Aí eu fiquei com raiva das duas. Aí eu comecei a me queixar. Na época eu estava namorando com meu namorado. Ele falou assim, não, você vai ligar para as duas agora e vai pedir perdão. Eu disse, mas elas não vão me perdoar. Ele disse, vai. E elas, realmente, elas perdoaram no telefone. Uhum. Então, os mitos que a gente põe assim na cabeça e acha que o outro não vai aceitar, né? Uhum. Mas se a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus, for humilde, orar também antes, vai e faz a tua parte com amor, né? Sim. E não se deixa o sol se pôr sobre a ira, isso é muito importante mesmo. É maravilhoso quando você não deixa, né? Sim. Sabe, Agta, isso que você falou é muito importante, porque às vezes muitas pessoas usam a postura de Jesus para justificar as posturas erradas. Mas Jesus tinha uma diferença muito grande em relação a nós. Muito grande, que a gente nunca vai chegar nem perto. Ele conhecia o coração das pessoas. E a gente não conhece o coração das pessoas. Jesus sabia que o cara era hipócrita porque ele sabia o que estava no coração dele, que não estava batendo com o que o cara estava falando. A gente não tem esse poder. É verdade. O que a gente faz? A gente julga. Essa questão de julgar intenções, ela é muito complicada. Eu faço isso o tempo inteiro. A pessoa me olhou por quê? Me olhou por causa disso, olhou torto, por quê? Aí a gente já vai criando, a gente julga intenções. Tipo, a pessoa fez um negócio, por que essa dificuldade de perdoar? A pessoa fez uma coisa, te magoou. Aí você, beleza, relevou. Aí a pessoa fez de novo. O que você pensa? Ela fez de propósito. Ela fez para me irritar. Tipo, não... Será? Às vezes que a gente acha que o mundo gira em torno da gente. Eu penso isso o tempo inteiro, acho que o mundo gira em torno de mim. E aí tudo que acontece é para me atingir ou para o benefício meu. E na verdade, tudo gira em torno de Deus. E se a gente aprender a olhar as coisas dessa forma, a gente vai ter muito mais paz. Você vai ver. A gente cria umas guerras, por isso que a Bíblia fala, o Gálatas fala, né? Como a gente fica, quando a gente deixa a carne dominar, a gente se devora um ao outro, né? Então, essas são as questões que a gente precisa pensar, assim, e aprender a colocar Deus no centro, e tudo sobre ele. Hã? É verdade. Esse negócio aí de sondar o coração só, não dá para julgar, né? Dá para fazer conforme a Bíblia, né? Tá mandando perdoar, perdoa, tá? Mas não dá para julgar mesmo. Uhum. Você tem razão. Não dá para chamar ninguém de raça de víbora. Não dá. Porque eu sou a pior raça que tem, então não... Sim. Sou eu. Isso quem sou eu, né? Exato. Acho que é isso. Paula, sobre a importância desse assunto, né? A gente tem que partir do pressuposto que Deus se revelou pela palavra, né? Ele se comunica conosco através do que ele criou, através da própria escritura, e nos criou com capacidade e com responsabilidade de nos relacionarmos uns com os outros, né? Então, quando a gente diz sobre comunicação, não é somente para eu me comunicar de melhor forma, não para por aí. Quando eu ouço o outro também, eu sou responsável por ele.
Então, eu não sou responsável somente pelas minhas palavras e pelas minhas intenções, mas também pelo outro, né? Como o versículo destacado no início, se a boca fala do que está cheio o coração, e tanto revela o que está no meu próprio coração, né? O meu pensamento, meu desejo, meus objetivos, isso também diz respeito ao outro, eu sou responsável por ele, né? Então, nesse processo de cuidado mútuo, né, que você disse até, por exemplo, para a saúde da igreja, para a questão de uma família, né, saudável, a comunicação é fundamental, porque Deus nos fez assim. Só que como o pecado corrompeu, isso se tornou uma tragédia, né? E somente a graça de Deus, né, nos tornando humildes com relação ao nosso próprio pecado e ousados, né, corajosos em relação ao confronto bíblico em amor, né, falar a verdade em amor é que pode frutificar alguma coisa boa e não é por nós, né? Não é a minha capacidade de me comunicar bem, tem gente que se comunica muito bem, né? Mas não é esta capacidade que vai gerar algum fruto, e nem em relação ao outro também, né? Mas desde que Deus criou todas as coisas, a comunicação é fundamental. E mesmo com a presença do pecado, Deus usa meios, né, na sua palavra para que essa comunicação seja redimida e gere transformação de vida, né? Então vejam como isso é importante, né? É importante desde quando a gente se olha no espelho, e olha no espelho da palavra, quando a gente se relaciona com a pessoa mais próxima a nós, cônjuges, familiares, e isso também é um meio de testemunho, né? Quando que a gente não usa comunicação, né? Então, só destacando isso, né, que é um tema importantíssimo, porque Deus nos criou assim, e o aspecto da responsabilidade mútua. Revela o nosso coração do outro, e ambos precisam de transformação do evangelho, né? Exatamente. Essa ideia do Deus relacional ter nos criados relacionais, e a forma como a gente se relaciona nos deixa, né? Faz com que a gente mostre que nós somos imagem e semelhança dele. Por isso que essa questão é tão importante da gente tratar. E foi muito legal ouvir todo mundo assim e ver as particularidades, né? Essa diversidade de questões, e como o pecado afeta mesmo a gente, mas o Espírito Santo nos ajuda mesmo a crescermos e a amadurecermos para relacionamentos melhores. Mas problemas vamos ter, gente. Até Jesus voltar, vamos ter. É isso, Timóteo. Devolvo para você. Muito bem. Obrigado, Paola. Não precisa falar um monte com seu cachorro, não, viu? Ele tá em casa. Ele tá ali, ó, na garagem, animado. Aqui hoje é dia de lixeiro, então, gente. Ele tá querendo se comunicar melhor. Do jeito que Deus criou. Paola, muito obrigado por essa primeira aula, muito edificante a todos nós e certamente nos propiciará muitas reflexões, e na próxima semana continuaremos com a nossa irmã aí, tratar desse assunto tão importante e necessário. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento. Vou pedir para a Adelaide fazer essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos também por estarmos aqui neste momento, podendo, Senhor, estudar mais da Tua Palavra, podendo, Senhor, aprender mais com o Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da Paola, que vem nos trazer princípios tão importantes, ó Pai, nos lembrar, ó Pai, daquilo que, como precisamos, Senhor, nos comunicar, dessa importância, Senhor, que é a comunicação para o cristão.
E te pedimos que o Senhor tenha, Senhor, misericórdia de nós, porque somos falhos. Como falhamos com a comunicação? Em todos os aspectos, meu Deus. Que o Senhor nos perdoe, nos ajude. Que na nossa boca possa sair palavras vindas do Teu Espírito. Que possamos, ó Pai, com as nossas conversas, ó Pai, nos encher do Espírito Santo. Que o Senhor nos afaste, Senhor, de palavras más, palavras que não edificam, de mentiras, de fofocas. Ó Deus, que o Senhor tire tudo isso dos nossos lábios e que nos nossos lábios tenha apenas louvor a Ti, amor ao irmão, e que possamos também aprender, ó Pai, a exortarmos uns aos outros em amor, para que possamos juntos, ó Pai, crescer em santidade. Ó Deus, esteja conosco neste grande desafio, nessa luta que é diária, e que possamos, ó Pai, em tudo, Te glorificar e testemunhar o Teu nome, Senhor. Esteja conosco no restante desta noite, esteja com cada irmão aqui, que o Senhor esteja nos abençoando. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém.